pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco. E hoje o tema é Parto na Água, com o meu amigo, meu colega de muitos plantões durante quase 10 anos, Dr. Lucas Barbosa. Lucas é uma pessoa a quem eu tenho uma gratidão imensa, um carinho imenso, um irmão e um estudioso do assunto também, né? Então hoje um tema especial, com um convidado muito especial, né? Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, né? Parto na água não é sinônimo de parto humanizado, ou parto humanizado não é sinônimo de parto na água. E hoje o que a gente vai fazer aqui é exatamente falar um pouquinho sobre a ciência por trás dessa experiência, né? Diferentemente do que muitos imaginam, a cientificação do parto na água, ela tem apenas 30, 40 anos, né? O que eu quero dizer com isso, assim, é a medicina, é a ciência médica estudando sobre essa experiência. Então, é um período pequeno, mas que já está solidificando com o passar dos anos, cada vez mais um arcabouço grande de informações. E eu convidei o Lucas porque o Lucas já estuda isso há muito tempo. Nós estivemos juntos ali no início dos anos 2000, descobrindo e se encantando com o parto na água, ou a experiência do nascimento na água. E então isso já se vão lá quase 20 anos, né? Então, dos 30 a 40 da cientificação do parto na água, nós estamos juntos nessa caminhada há quase 20 anos. O Lucas um pouquinho mais, porque ele é mais velho do que eu, tá, gente? Ô, Lucas, eu falei aqui no início, Lucas, que você fez uma revisão para a gente bater um papo aqui. Obviamente que tem enfermeira, tem obstetra, tem doula assistindo a gente, mas o bate-papo é para mulheres, né? A grande maioria das pessoas que vão assistir a gente são casais, talvez grávidos, vivendo aqui o início de um pré-natal ou já a parte final ali, pensando nessa possibilidade. Mas o que me chamou a atenção, Lucas, foi essa questão temporal, né, cara? O primeiro estudo ali foi aquele relato de caso do Michel Odin em 81, parece, e depois o Rosenthal em 92 ou 93. Então, teoricamente, de ciência, estudando o parto, né, documentando, tem 3 a 4 décadas, né? E dentro dessas 3, 4 décadas, eu e você temos 20 anos, não é isso? Então, eu É, queria que você falasse um ou, pouquinho, antes de você contar um pouquinho sobre um pouco da história do parto na água, você falasse um pouquinho da sua história, do seu primeiro contato. Você é uma pessoa muito importante para a gente aqui na cidade e tem uma história enorme. E eu acho que é importante para as pessoas também terem essa dimensão do seu tamanho e do seu valor. eu primeiro gostaria de agradecer o convite, né, honroso. O Emerson, além de a gente ter sido colega anos e anos junto, é um irmão que eu tenho aí nessa luta pela humanização, pelo um parto mais respeitoso, e é um pioneiro aqui em Belo Horizonte, né, principalmente na atenção privada, né, oferecendo para as mulheres esses partos, né? Então, aqui vai também a minha homenagem a você de ser o pioneiro aí nessa luta, principalmente na rede privada, né? Essa história de parto na água, ela é antiga na minha vida, né? Eu tive minha formação toda na universidade, na UFMG, fiz toda uma carreira universitária, doutorado, e estou lá na UFMG há mais de 20 anos. E quando eu era residente, eu terminei minha residência, eu fui trabalhar no Sofia Feldman, que foi um hospital que mudou muito minha forma de pensar, de ver o nascimento, e acabou mudando toda a minha prática obstétrica para o resto da vida. E hoje eu falo que o Sofia foi minha grande escola obstétrica. Eu aprendi obstetrícia realmente, foi com as enfermeiras obstetras antigas do Sofia, não foi com os professores universitários que eu tive na UFMG, isso eu falo para todo mundo. E lá no Sofia, quando eu fui para o Sofia em 2000, foi 2000 mais ou menos, o João começou a assistir parto na água lá em 1999, que ele comprou uma banheira velha, eu acho que ele comprou, ganhou uma banheira velha, e começou a assistir os partos na água. E em 2001 foi construída a casa de parto, e aí já na casa de parto a gente já construiu ela com 2 banheiras, né?
e começamos a assistir os partos na água e atender as gestantes em trabalho de parto na água. Eu lembro que em 2007 eu fiz uma revisão grande da literatura. Eu comecei a estudar muito essa questão dos princípios básicos da assistência ao parto, e uma coisa que sempre me intrigou muito foi a questão da posição litotômica no parto e também a questão da escassez de trabalhos na questão da imersão da água no parto. E aí, em 2007, eu lembro que você até me ajudou nisso aí, nós fizemos 2 trabalhos, eu fiz uma revisão grande da literatura sobre posicionamento do parto, as diversas posições no parto e os benefícios de cada posição, e fiz uma revisão grande de imersão e assistência ao parto na água. E mandei para a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. O que me assustou, sabe, até hoje eu conto essa história, que o trabalho de posicionamento no parto foi aceito na mesma hora e foi publicado. E o editor-chefe da Revista Brasileira me mandou uma resposta falando que ele não ia publicar o artigo de parto na água porque o tema não tinha relevância científica. Isso em 2007, né? Eu aproveitei, né, para essa live, dei uma boa estudada aí no que tinha mais recente, e o que a gente vê é que a primeira descrição de parto na água no mundo ocidental é de 1805, na França. E a história é muito interessante, que era a mulher que estava em trabalho de parto já exaustivo há bastante tempo, e aí o médico não sabia mais o que fazia com ela, e liga para uma parteira da cidade lá na França, mais experiente, pergunta, olha, o que eu posso fazer? Porque essa mulher já está em trabalho de parto há muito tempo e esse bebê não está querendo nascer. E aí a parteira antiga falou, olha, coloca ela numa banheira morna, que ela vai revigorar suas forças, vai relaxar e vai facilitar esse nascimento. E foi o que aconteceu, né? Então, o primeiro relato de parto na água, de 1805, ele é muito interessante, que ele já mostra os benefícios do parto na água, entendeu? De uma forma observacional, né? Aí, a primeira publicação americana é 1980, né? Você imagina, é mais de um século depois. E quando a gente vê questão histórica, a gente vê que a imersão na água, e mesmo o parto na água, é uma coisa muito antiga. Tem relatos da Roma Antiga, que os bebês que iam ser príncipes e princesas da família real, né, romana, eles nasciam naquelas banheiras que tinham na Roma Antiga, né? Tem alguns relatos de algumas ilhas na Oceania que as mulheres pariam na banheira também, e relatos de indígenas também de parto nos rios, né? Nos rios aí, nas áreas indígenas. Então, é uma coisa milenar, né? A imersão na água como método analgésico é uma coisa bem antiga e que só agora ela começou a ser estudada, né? A revisão da Biblioteca Cochrane, né? Ela é de 2009. Ela é interessante que ela mostra que você só tem 9 trabalhos randomizados bem feitos, né? Desses 9, só 2 inclui a mulher na banheira, tanto na primeira fase quanto na segunda, e o 1 é só especificamente no período expulsivo. E que, assim, trabalhos com melhores mesmo são 5. E todos têm menos de 100 pacientes randomizadas. Então, a primeira coisa quando a gente vai discutir essa questão de ciência em relação ao parto da água é a dificuldade de você fazer um estudo randomizado, né? Duplo cego não tem jeito de você fazer, né? Porque você vai saber a que vai entrar e a que não vai entrar. E a outra coisa é do ponto de vista ético. Você virar para uma mulher, por exemplo, que quer ter um parto na água e virar e falar assim, você foi sorteada para não entrar na água, você não vai poder ganhar na água. E a outra também vice-versa, que quer ganhar, como a gente diz, na terra, é falar, você vai ter que entrar dentro da banheira que você foi sorteada para a água, né? Isso aí é complicado. Então a gente vê os estudos todos, tem um N muito pequeno, né? E aí a gente vai ver as conclusões dos estudos, é muito interessante, Emerson, porque a gente vê que o estudo retrospectivo e prospectivo observacional,
a gente tem casuísticas imensas. A gente tem estudo britânico, mesmo tem um estudo da Associação de Midwives Americanas, que são mais de 6.000 partos na água. Os britânicos têm entre 4.000 e 5.000 partos na água. Então, são estudos com uma casuística muito grande, né? E todos mostram, né, os benefícios analgésicos, as coisas que a gente vai falar mais para frente, e não mostra aumento de risco neonatal com a imersão na água e nem no nascimento na água, né? O que a gente tem são casos pontiformes publicados na literatura, principalmente de aspiração da água, na água, que a gente vai falar mais para frente o que se justifica para isso, e contaminação, né? Então, problemas aí de antisepsia na banheira, e aí você tem alguns casos até de óbitos neonatais com legionela, com pseudomonas, e aí com problemas aí na questão da antisepsia da banheira, né? A maioria das sociedades não recomenda o uso de banheira com hidromassagem, porque você não tem como fazer a antisepsia no motor da hidromassagem e no encanamento da hidromassagem. Então, seriam banheiras só de imersão mesmo, né? Agora, é muito interessante que, realmente, essa questão de parto na água, isso não é um tema médico, isso é um tema de midwives, parteiras e de doulas. Tanto que a gente vê a grande experiência disso são das enfermeiras, das midwives do mundo inteiro, né? Eu levantei aqui a questão de estatística. A estatística do Reino Unido é interessante, que é 1,5% dos partos hospitalares na água. E a gente sabe que no Reino Unido tem uma lei federal que toda maternidade tem que ter uma banheira. Isso é uma lei federal. Como eles sabem dos benefícios analgésicos da imersão na água, eles criaram uma lei federal que toda maternidade do Reino Unido tem que ter banheira. E tem que ter um staff treinado para assistência na água. E aí eles têm 1,5% de parto hospitalar na água. E aí quando você pega as casas de parto, né, os birth centers do Reino Unido, tanto vinculados ao hospital quanto o que eles chamam de freestanding, né, que são autônomos, você tem aí entre 50% e 60% de imersão na água ou de uso da água nessas casas de parto, né? Então a gente vê que a grande experiência do uso da banheira, ela iniciou-se com as parteiras e continuou com as midwives, né? E nós médicos fomos observar esses benefícios bem mais tardiamente, aprendendo com elas, né? Porque a gente tem que ter humildade realmente. A gente sabe, por exemplo, todas essas manobras obstétricas que a gente vê nos livros da obstetrícia tradicional são manobras de parteiras, né? Que foram ensinadas para os médicos. Esses médicos publicaram na literatura científica e ficaram famosos no mundo inteiro, né? Então a gente tem que ter essa humildade, estar sempre aprendendo. Agora, é muito interessante, isso a gente conversou um pouquinho antes, é que todas as sociedades de midwives recomendam a imersão na água no trabalho de parto, né? Inclusive a americana. E a grande maioria das sociedades médicas europeias, ela recomenda o uso da banheira na imersão. Ela põe que você não tem estudo randomizado bem feito na literatura, todos têm um tamanho amostral muito pequeno, né? São todos estudos com menos de 100 pacientes randomizados, mas os estudos retrospectivos e prospectivos com uma casuística muito grande, eles mostram, né, benefícios importantes na fase de dilatação, no primeiro estágio, e tem uma tendência a mostrar também benefícios no período expulsivo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas colocam que malefício não tem nada comprovado, então não tem riscos bem definidos, né? E os riscos principais são relacionados principalmente ao parto e à antisepsia da banheira. E aí eles recomendam. E a única sociedade que não recomenda é a americana de ginecologia e obstetrícia e a americana de pediatria. E eles colocam exatamente no guidelines que eles não recomendam porque não tem benefício comprovado. Mas eles também colocam que não tem malefício comprovado. Então, os estudos não mostram aumento de risco para a mãe e para o bebê.
Então, o que a gente vê, isso é muito interessante quando a gente vê esses guidelines. Esses guidelines é o que a gente chama de nível de evidência C ou 3, né? É opinião de especialistas. E aí você vê uma subjetividade nessa opinião de especialistas, né? E nos Estados Unidos a gente vê essa postura, tanto da Sociedade Americana de Pediatria como a de Ginecologia, pela questão da judicialização da medicina americana, que é completamente diferente da postura da medicina europeia, né? Então eles preferem colocar no guideline que não recomenda, porque se a paciente tiver alguma complicação, a sociedade não vai ser processada porque ela escreveu um guideline recomendando, entendeu? Eu acredito muito que seja isso. Porque as outras sociedades, eu vi a australiana, Nova Zelândia, Holanda e Reino Unido, tanto a de ginecologia obstetrícia quanto a de pediatria, ela recomenda. Ela só fala o quê? Que você tem que fazer um consentimento informado bem feito, colocando que não tem estudos bem feitos comprovando benefício, mas que os grandes estudos que tem na literatura não comprovam aumento de risco. E que a paciente teria que assinar o consentimento informado, entendeu? Não, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Outra coisa interessante, isso é muito bacana, é que a gente estudando o parto na água, a gente aprendeu muito com a fisiologia do recém-nascido, principalmente a fisiologia respiratória. Tem alguns trabalhos, inclusive trabalhos feitos com modelo experimental em ovelha, que mostraram que o feto ele tem dois mecanismos para ele iniciar os movimentos respiratórios. Tá? Um mecanismo é quando ele tem uma hipóxia importante, duradoura e sustentada. Então, quando ele tem uma hipóxia duradoura e sustentada, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma acidose metabólica grave, e aí você vai ter um estímulo até o centro bulbar respiratório, e ele vai começar a fazer aquela respiração gasping, que é parecida com a respiração que a gente chama de Kussmaul, quando uma pessoa está quase parando, está com uma acidose grave, né? Que é aquela respiração profunda, como se estivesse puxando o ar, se estivesse afogando, né? E o feto, ele faz igualzinho o adulto, ele faz essa respiração paradoxal acidótica intrauterina. E por isso que ele vai aspirar mecônio dentro do útero, num caso aí de um sofrimento fetal agudo, etc. Né? E na água a mesma coisa. Então, se você tem um bebê que está hipóxico, acidótico, mais tempo, prolongado, e ele saiu do ventre e foi para debaixo d'água, ele vai fazer essa respiração acidótica debaixo d'água, e ele vai aspirar a água. Então, eles acreditam que esses casos que tem publicado na literatura, né, a última revisão que eu vi são 63 casos de complicações neonatais do parto na água. Né? São casos de avulsão de cordão, são 10, casos de infecção, contaminação pela água, e a grande maioria são casos de aspiração. Né? Esses casos provavelmente eram bebês que não estavam sendo bem monitorizados, né, no período expulsivo, e já estavam com uma respiração acidótica intrauterina e nasceram na água e fizeram aspiração grave na água. Né? E aí, com essa aspiração, esses bebês geralmente eles desenvolvem hiponatremia e convulsão neonatal. E podem vir ao óbito ter sequela neurológica definitiva. Né? Então aí já vai um viés da condenação do parto na água, principalmente pela pediatria. Né? Então o problema não foi especificamente da água, foi uma má monitorização do parto e bebês que estavam em sofrimento fetal crônico agudo e que tinham que ser retirados da banheira, e como essas mulheres continuaram da banheira, você teve essas complicações. Né? O outro mecanismo que eles acreditam que é o mais fisiológico de início dos movimentos respiratórios é a queda da temperatura corporal do bebê. Eles estudaram e viram que o feto, dentro do útero, ele tem uma temperatura 1 a 2 graus acima do que a temperatura do líquido amniótico e do sangue da mãe. Então, o bebê, dentro da barriga, ele fica entre 37 e 39 graus, enquanto a mãe aí fica entre 34 e 36, né?
E quando ele nasce, né, ele nasce umedecido pelo líquido amniótico, e aí ele tem uma queda abrupta da temperatura corporal, em torno de 2, 3 graus, e essa queda da temperatura estimularia os movimentos respiratórios, estimularia o centro bulbar respiratório, né? E aí daí eles falam a importância, né, no parto na água, na assistência à água, de você manter o que eles chamam de conforto térmico na banheira, manter a temperatura mais próxima da temperatura da mãe. Então a recomendação é você manter a banheira entre 36 e 38 graus, né? E eles mostram o quê? Uma banheira muito quente, você vai ter vasodilatação materna e desidratação materna. Isso pode comprometer o fluxo útero-placentário e a oxigenação do bebê. E uma banheira muito fria, você vai ter vasoconstrição, tremor, taquicardia materna, né? E também vai comprometer o fluxo útero-placentário. Então, a importância aí do controle térmico na banheira entre 36 e 38 graus, né? A questão da antisepsia é uma coisa que já tem protocolos no mundo inteiro, né? Eu lembro, eu tenho umas histórias interessantes com parto na água, né? Eu assisti o primeiro parto na água do Paraná. Eu tenho uma colega que é diretora do hospital da hidrelétrica de Itaipu, que é um hospital riquíssimo que tem lá em Foz do Iguaçu, chama Saulo Cavalcante, e ela reformou o hospital todo e colocou 2 banheiras. Isso deve ter uns 10, 15 anos. E ele me convidou para dar um curso de parto na água lá em Foz do Iguaçu. E aí a gente assistiu, né, eu dei várias aulas falando da parte teórica, de estudos, e a gente assistiu, eu lembro, passei um final de semana lá, a gente assistiu uns 5, 6 partos na água para eles criarem segurança e experiência, né? Então, isso vem desde aquela época nossa que a gente trabalhava no Sofia e da gente se maravilhar com esses partos, né? Porque quem vê um parto na água vê realmente a mulher, ela fica totalmente livre dentro da banheira, ela realmente pare o filho dela, né? É interessante que esses artigos dessas enfermeiras, das midwives, é muito interessante que elas colocam que a banheira tem um efeito protetivo contra a episiotomia médica, entendeu? Então, se você colocar a mulher na banheira, você protege contra a episiotomia de rotina, né? Tem um estudo muito interessante que eles fizeram uma entrevista de mulheres que tiveram parto na água e que não tiveram. As que tiveram parto na água, 72% queria ter um segundo parto na água novamente. E as que tiveram na terra e que deram opção na água, somente 9% queria ter o segundo filho, queria tentar a água numa segunda gravidez, né? Numa segunda experiência. Então, tem alguns benefícios, né? Hoje tem os estudos randomizados e os estudos observacionais mostraram alguns benefícios que são muito claros, né? Então, assim... Isso, eu queria que você falasse, Lucas, dividisse um pouquinho agora, assim, em relação ao trabalho de parto e ao expulsivo, assim, vou falar esses termos, né, do primeiro estágio, segundo estágio e tal, mas vamos falar assim, então, o que a ciência diz, né? Então a gente deu um panorama geral, depois eu vou aprofundar em tudo que você falou aí. Mas agora eu queria que você você falasse um pouquinho sobre o que a ciência diz em relação à imersão em água como método natural de alívio da dor durante o trabalho de parto. Me fala um pouquinho sobre isso, porque nesse ponto acho que não há questionamento, né, em relação Sim. Então vamos dividir. Em relação à imersão, e realmente esses estudos todos dividem, né? Em relação à imersão, o que a literatura põe é que se você colocar a gestante na banheira, na fase latente, você vai ter um prolongamento da fase latente. Então eles recomendam colocar na banheira só depois que você abre o partograma. Então, o ideal de você colocar na banheira é depois de 5, 6 centímetros de dilatação. Tá? Se você colocar ela com 2, 3, você vai ter um prolongamento da fase latente e eles até falam assim, que você pode até parar o trabalho de parto pelo relaxamento, pela água morna. Né? Eu lembro uma aula que eu assisti do professor Michel Odan, né? Eu já assisti várias aulas dele quando ele esteve aqui no Brasil, e o professor falava uma coisa muito interessante, né? Ele brincava, né? Ele tem um senso de humor
muito grande, ele falava que o seguinte, que quando a paciente pediu uma peridural, ofereça uma aquadural, né? Então ele falava que a aquadural vem antes da peridural. E isso é outra coisa que os estudos mostram, que quando você tem uma banheira, uma imersão em água morna, você diminui muito a necessidade de analgesia peridural e opioides, né? E retarda o uso dessa analgesia. Isso não quer dizer que a paciente não vá tomar analgesia, mas a aquadural ela vem antes da peridural. Então a paciente começou a queixar mais, né? Já está pensando em querer tomar uma analgesia, você põe ela na banheira, utiliza dos outros métodos, massagem, pode usar acupuntura, etc. E só em último caso, mais para frente, você vai para a peridural. E aí você vai acabar retardando essa peridural. Em vez dela tomar uma peridural com 6, 7, ela, se for tomar, vai tomar lá com 8, 9 centímetros mais adiante. Então, um efeito que realmente todos os estudos randomizados retrospectivos mostram é o efeito analgésico. Isso, inclusive, a Biblioteca Cochrane, ela coloca como nível de evidência a imersão na água. Então, eu brinco que a imersão na água morna é o método analgésico mais natural e com menos riscos que a gente tem, né? Ela e as massagens, né? Então, isso está muito claro na literatura. E por você ter esse relaxamento, esse autocontrole, essa meditação da mulher dentro da banheira, os estudos mostram um encurtamento da fase de dilatação. O da Biblioteca Cochrane, ele coloca 32 minutos, mas você tem outros estudos randomizados colocando até 50, 60 minutos. Então, você teria um encurtamento da fase de dilatação de meia hora até 1 hora, né? Isso também tem nesses estudos e a gente observa isso também na prática, e nesses anos todos que a gente trabalha com assistência na água, né? Então, isso é uma coisa assim, que está muito bem comprovado em relação ao período de fase de dilatação. Isso é muito importante, né, Lucas? Porque, claro que a ciência vai sendo construída, e a ciência comprovar determinados benefícios de uma conduta, e isso se popularizar no nosso meio, isso chegar até as mulheres, chegar até as maternidades oferecerem determinados cuidados ou determinadas tecnologias, seja uma alta tecnologia, ou seja uma tecnologia como essa que nós estamos discutindo aqui, uma tecnologia muito simples de alívio da dor. Mas em relação ao trabalho de parto, o que eu revisei também é exatamente isso. Em relação a usar a banheira, o que eu estou dizendo aqui, porque tem mulheres que falam assim, mas no hospital não é permitido, ou não tem, ou não é possível o bebê nascer. Mas espere um pouquinho, o trabalho de parto, poder você usar a imersão em água como método natural de alívio da dor, é uma coisa maravilhosa, entendeu? Assim, independente se vai nascer na água ou não. Então, em relação à segurança de usar a água como método natural de alívio da dor na fase ativa do trabalho de parto, é um benefício que hoje a ciência nem americana, não é isso? Nem americana, né? Ela condena, ela recomenda. Ela recomenda como método natural de alívio da dor durante o trabalho de parto, né? Então, deixar isso muito claro assim, para as mulheres, né? No primeiro estágio, na fase de dilatação, é o melhor método analgésico, né? Ele vai encurtar o trabalho de parto. A mulher, quando ela está dentro da banheira imersa, ela tem que ficar toda imersa. Ela não tem a compressão da aorta e da cava pelo útero gravídico. Então, qualquer posicionamento que ela ficar na banheira, ela não vai ter comprometimento da oxigenação útero-placentária. Então, essa é uma grande vantagem da imersão na água, né? Que ela pode ficar em qualquer posição que você não tem comprometimento, você não tem a síndrome da hipotensão supina e a compressão da aorta e da cava pelo útero gravídico, né? Isso ajuda demais. E a questão do relaxamento. Outra coisa interessante, eu sempre faço esse comparativo, né? A água é muito importante na sexualidade da mulher, né? Tem até o livro do Michel Odan, Água e Sexualidade, né? A gente vê que todo motel tem uma banheira hidromassagem, né? Então, as coisas já começam na água, né? E a gente vê
No parto é a mesma coisa. Isso, igual eu te falei, é uma coisa da antiguidade. A gente está discutindo ciência agora, mas a imersão na água é uma coisa da Roma antiga e da antiguidade, não é coisa nova, não. E na fase de dilatação, ela é de suma importância. A coisa mais importante que eu acho assim é definir o momento de colocar na água. Se você colocar ela numa fase muito latente inicial, você vai prolongar o trabalho de parto. Agora, se você colocou na fase ativa, é um excelente método e ele vai encurtar a fase ativa. A gente, quando estuda, estuda partograma e fisiologia do parto, a gente vê exatamente hoje que o ponto de corte é depois de 5, 6 centímetros. A fase que você tem mais demora de dilatação é dos 3 até os 6, né? Que você pode ter até 1 centímetro a cada 2 horas de dilatação. Depois que a mulher chega em 6 centímetros, é a fase que você tem a elevação da curva, né? Da hipérbole do partograma. E aí é nessa fase que a gente vai colocar a mulher na banheira, né? Então eu brinco que abrir o partograma, né? É o momento aí que ela já pode entrar na banheira, que seria o ideal, né? Legal. Ô, Lucas, e então agora eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem muitas mulheres assistindo a gente aqui e centenas, milhares de pessoas vão assistir essa live aqui depois, né? E a gente aqui falando da importância, dos benefícios, a gente vai falar sobre isso. Hoje em dia as mídias sociais acabam trazendo um pouco da estética de um nascimento na água como uma relação mais delicada e singela e amorosa da mãe com o bebê ali naquela cena né? Sim. E às vezes a gente trazendo isso como se fosse uma realidade para todas as mulheres, para todos os bebês. Então é fundamental que a gente deixe claro aqui, tenha profissionais, né? E tem Sim. até muita gente, né? Como a ciência está sendo construída, né? Tem muita gente assistindo parto parto na água hoje em dia também, profissionais, né? Sem um certo aprofundamento. Eu andei lendo, eu li um artigo, vou te mandar, falando que, teoricamente, um médico poderia falar que ele é um expert em parto na água, ou uma enfermeira obstetra, após assistir 142 partos. Tinha um número assim, falava de um número de vivência em relação a isso, né? Para sentir seguro, verdadeiramente seguro em cuidar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre todas as mulheres e todos os bebês podem nascer na água. Agora, falando mais do expulsivo na água. Fala um pouquinho assim, quais são aquelas situações que não é recomendado, não é prudente e tal. Fala um pouco para a gente. O que a literatura põe, e ela também, isso é bem unânime, é gestação a termo, acima de 37, parto prematuro não é recomendado de forma nenhuma, né? Você tem uma imaturidade de todo o sistema neurológico e respiratório, e você tem aumento de risco tanto de infecção quanto de aspiração. Perfeito. Gestação única, mas a gente já viu casos de parto gemelar na banheira, mas a recomendação principal é gestação única. Líquido amniótico claro. Né? Então, a presença de mecônio é um sinal de alerta. E aí você tem que averiguar melhor, né, a oxigenação desse feto. Né? E tem a questão também a presença do mecônio, do risco de aspiração meconial, você tem que tirar da banheira. Então, você viu que tem mecônio, tirar da banheira. Olha aqui. Então, as mulheres que estão assistindo a gente, a bolsa rompeu, é líquido meconial, você já viu, você já pode levantar, né? Ou seja, nem precisa do profissional. Quem está assistindo a gente já vai saber disso. É muito legal. Uma coisa que você poderia fazer, né, isso dependeria também da experiência de cada médico, é fazer uma omnifusão antes, e aí depois, se o líquido clarear mais para frente, você poderia até colocá-la. Né? Não complica, não. Mas eu estou falando mais aí. Mas é contraindicação o líquido meconial. Outra coisa é paciente HIV positiva, hepatite B, coronavírus, né? Todas essas questões de transmissibilidade que a gente sabe ou não sabe também, né? Porque o coronavírus a gente sabe muito pouco, mas pacientes com infecção genital, né? Herpes é uma coisa que é contraindicado parto vaginal, né? Então a herpes eu não vou nem falar, né? Porque o herpes congênito... Isso.
Herpes ativo. O herpes congênito é uma coisa gravíssima, né? O herpes é um vírus que ele tem um tropismo neurológico muito importante. Então, hoje o herpes é indicação de cesárea bem precisa, né? E até herpes crescente. Agora, HIV, hepatite. Outra situação é febre materna. Então, se a paciente tiver algum quadro de febre intraparto, você tem que tirar ela da banheira, porque você vai perder o controle térmico dessa paciente, né? E a febre intraparto é um sinal indireto sugestivo de infecção intramniótica, né? Agora, uma coisa muito legal, Emerson, e eu participei de um congresso há pouco tempo e assisti uma aula do cara que hoje é o maior especialista em monitorização eletrônica fetal do mundo, inclusive ele que escreveu o guideline da FIGO, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, de monitorização fetal intraparto, o Diogo Aires. Isso, o Diogo Aires. E o nosso querido Jorge Kuhn, lá de São Paulo, fez uma pergunta fantástica, porque o Diogo ele é um grande defensor da monitorização eletrônica intraparto para todas as gestantes, só que ele é um defensor da monitorização wireless, né, sem fio, e que não deixa a mulher amarrada na cama e ela pode fazer todos os exercícios durante o trabalho de parto, etc. E aí o professor Jorge Kuhn perguntou para ele, né, o Jorge assiste muito parto na água, como que ficaria a questão da monitorização eletrônica na água. E ele colocou que já tem hoje vários cardiotocógrafos, Waterproof, é a prova d'água. Inclusive tem um da Philips, que ele é wireless e a prova d'água. E Doppler também, sonar, já tem vários à prova d'água. Então, hoje, uma coisa que não tem... A gente vê que a água ela já não interfere na dificultação da monitorização intraparto. Tá? Então, é uma coisa que, se a paciente deseja entrar na água e ela tem indicação de monitorização eletrônica contínua no trabalho de parto, a gente já tem tecnologia hoje para fazer monitorização eletrônica contínua com a mulher dentro da banheira. Isso é muito legal e é muito importante também. Tá? Ô Lucas, eu li, ótimo, a medicina vai correndo atrás, né? A tecnologia vai chegando, né, para a gente, né? Ô Lucas, eu vi também aqui as indicações relativas e alguns olhares científicos de preocupação em relação à mulher obesa, um bebê macrossômico, uma mulher diabética com uso de insulina e que tem um risco maior de ter um bebê grande e a dificuldade de realizar determinadas manobras para um parto difícil, um parto que o andamento da parte final do parto não está fisiológica, né? Obviamente que um parto na água, a gente vai falar sobre isso, obrigatoriamente é um parto natural, não dá para tomar anestesia na água, a gente vai falar sobre isso, mas uma fase final ali mais suspeita, mais lenta, não é isso? Assim, e essa coisa também do... E o que você já leu sobre a questão da cesárea prévia? Porque é uma observação que se coloca... Eu ia falar isso agora. Eu quero saber. Eu ia falar isso agora. Você tirou da minha cabeça. Entendeu? A literatura, ela põe como uma contraindicação relativa. Entendeu? A imersão na água é principalmente aí num risco aí de rotura uterina e de dificultação do diagnóstico de rotura uterina. Tá? Mas ela não põe como contraindicação absoluta. Então você poderia, mas é uma contraindicação relativa a paciente com cesárea prévia. A outra questão é a questão de manobra obstétrica no período expulsivo, né? Então, vamos dividir fase perineal e fase pélvica. Na fase pélvica, que é o que a gente estava discutindo, que é a fase de dilatação, a água é fantástico, né? Então a gente tem que se ater a colocar a gestante na fase ativa, depois de 5, 6 centímetros, né? E a banheira morna a 36 a 38 graus, com todos os protocolos de disepsia. Uma questão importante é que, aquilo que eu falei, ficar atento ao partograma, porque pelo relaxamento, a água vai facilitar muitas coisas. Inclusive, ela pode facilitar, as manobras rotacionais, por exemplo, de um bebê em OS, uma vez que a paciente vai ficar no estado agravitacional, né? Isso pode facilitar, mas você vai ficar atento. Agora, toda situação que você tem necessidade e risco de manobra, é importante você tirar da água. Nós já tivemos vários casos, você já teve comigo também, nós já tivemos distócia de ombro lá no Sofia Feldman, dentro da banheira.
é caótico, porque você não consegue fazer a manobra, você tem que tirar a paciente de dentro da banheira, né, colocar ela em posição de gasking fora da banheira e fazer as manobras no chão fora da banheira, né? E como a distócia de ombro é a pior das emergências obstétricas relacionadas à oxigenação do feto, o tempo ele é de suma importância e no resultado perinatal da distócia de ombro, né? Exato, são então, segundos importantes. Né? Sim, paciente obesa mórbida, né? Bebê com suspeita de macrosomia, diabetes gestacional, apresentação pélvica, né? Mesmo o OS persistente. Eu poderia colocar ela em OS na fase ativa, né? Você pode fazer um ultrassom antes, confirmou que está OS, põe na fase ativa. Quando ela entrar no período expulsivo, você pode confirmar se o bebê rodou ou não. Perfeito. Se ele continuar em OS, você tira ela da banheira. Perfeito. Entendeu? Muito bom, e muito bom você falar isso. Muito bom, Lucas. E aí a gente faz as manobras de rotação manual, né? Aí você tenta corrigir o bebê fora da banheira, né? Perfeito. Então, isso aí é de suma importância. E por isso, aquilo que eu falei, para você ter uma ideia, trabalho que avalia o segundo estágio, o período expulsivo na banheira, a gente só tem 3. A gente tem um que estudou, randomizou os pacientes só no período expulsivo, e a gente tem 2 que randomizou, que a paciente ficou na banheira o tempo todo até o nascimento. Então, são trabalhos muito pequenos, né? E eles não mostram tantos benefícios, também não malefícios, mas eles mostram o quê? Essa dificultação de manobra, né? Eles mostram do ponto de vista perineal. Do ponto de vista perineal é muito interessante, que esses estudos todos mostram um fator protetor da água em relação ao períneo. Então, como se fosse um empuxo, a lei do empuxo, ela atuasse no períneo da mulher, você tem uma diminuição muito importante de laceração de 3º e 4º grau. Mas alguns estudos mostram um aumento um pouco de 1º e 2º, principalmente de lábio menor. E aumento o quê? De lacerações anteriores. Já que você não faz epísio, você vai ter mais laceração lá em cima, periuretral, e laceração de 1º grau. Mas isso é o fator protetor dentro da banheira de não fazer epísio, né? Mas diminui laceração de 3º e 4º grau. Esses estudos mostram isso também, tá? Então, isso aí é uma coisa que tem bem na literatura. A questão de manobra obstétrica, né? E esse efeito aí, e uma taxa de períneo intacto muito maior do que parto fora da água, né? Então, assim, eu brinco que o períneo agradece a imersão na água e a dor também agradece a imersão na água. Então, a água tem mostrado um efeito analgésico bem legal e tem mostrado também um efeito protetor, tanto hands-on quanto hands-off. Tanto os estudos de assistir o parto na água com hands-on quanto hands-off mostram um efeito protetor, entendeu? Muito bom. Ó, e com esses 2 pontos aí, né, que você colocou, realmente uma reflexão importante, né? Se o períneo agradece, a dor agradece, eu acho que são 2 pontos importantes. Ô, Lucas, perguntaram aqui sobre... Eu li isso também, falando sobre a questão do estreptococo, né? Assim, estreptococo positivo... Contraindicação relativa. Contraindicação relativa, tá? mesma coisa, né? Isso, né? Isso, mas você entraria com protocolo de antibiótico, normal, tudo a mesma tudo coisa. Normal, tudo exatamente. Tudo, entendeu? Isso aí você colocaria no consentimento informado, né? E entraria com antibiótico, etc. Né? É importante você ter um consentimento informado, bem feito, isso aí você tem na literatura. A coisa é tão interessante, Emerson, que eu dei uma rodada aí pela internet. Hoje a gente tem certificação internacional de parto na água. Tem uma ONG que chama International Water Birth, que ela é presidida, né, por uma Barbara Harper. Ela é presidida por uma midwife que chama Barbara Harper. Se vocês colocarem aí International Water Birth, vocês vão entrar no site dela. E ela viaja o mundo inteiro dando certificação de parto na água. Né? Tem ali foto dela na China. E americana é bom para ganhar dinheiro, né? Aí no site dela, ela vende várias banheiras chiquérrimas para usar em casa, né?
virou uma comercialização, né? Mas tem essas certificações também, né? Mas Mas como a gente vive no Brasil, num país também onde tem a comercialização da cesariana, né? Então, sim. então são coisas do ser humano, né? Assim, aqui, mas eu queria que você Claro, falasse um claro. pouquinho, Lucas, sobre muitas pessoas perguntaram assim, eu posso tomar anestesia e entrar na banheira e tal, né? Então, assim, acho que as pessoas já ficou claro aqui para todo mundo que um dos grandes impactos da imersão em água, independente da fase, é o manejo natural da dor. Então, a imersão em água como método natural de alívio da dor. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que não é possível, né? Normalmente não é possível tomar anestesia e entrar na água. A única contraindicação de imersão na água sob analgesia é se tiver com catéter peridural, tá? Se ela fez uma analgesia sem catéter, passou aquela fase ali de 30, 40, até 1 hora de monitorização, que ela tem risco aí de hipotensão, taquicardia materna, bradicardia fetal, que é uma fase de Instalação da anestesia. Instalação. Isso, e de estabilidade hemodinâmica materna, passou aqueles 40 minutos até 1 hora, ela quiser voltar para a banheira, ela pode voltar, desde que não esteja com catéter. Se está com catéter, não tem jeito, de jeito nenhum, né? Questão de contaminação, etc. Mas uma analgesia sem catéter... Isso aí é uma opinião... Espera um pouquinho que você vai me arrumar confusão. Isso aí não tem na literatura, né? Isso não tem na literatura. É opinião de especialista. Aí, né? Você está batendo palma aí, né, dona Lena, Drinês, olha lá. Então é o seguinte, isso não tem na literatura em relação a isso, né? Porque eu já conversei muito com anestesistas, a anestesista estava no Canadá e tal, não, em relação... a gente já viveu isso, né? A gente já viu isso acontecer e tal... Mas, Não, no Sofia, Emerson, no Sofia a gente faz isso direto. No Canadá, eles usam catéter em todo mundo, né? Então, assim, lá eles não vão ter essa experiência, porque eles passam catéter em todas as mulheres, e eles já passam catéter, às vezes, com 2, 3 centímetros de dilatação. Eles passam catéter na fase na fase latente, às vezes, né? Então, isso aí é contraindicação absoluta. Agora, lá no Sofia, a gente está... inclusive, eu até vou fazer uma coisa. Nós estamos fazendo um trabalho agora super legal. É uma tese de mestrado que eu estou orientando lá no Sofia. Eu estou entrando em contato com o pessoal da Escola Paulista de Medicina e de Botucatu. E a gente deve publicar junto com o pessoal da Unifesp ou de Botucatu, que eu estou fazendo uma revisão de 10 anos de parto na água no Sofia, com uma menina que terminou a residência agora, ela quer fazer o mestrado dela disso. A gente está levantando todos os bebês nascidos na água que precisaram ir para a UTI neonatal para mostrar a nossa casuística, né? Porque a gente tem hoje mais de 20 anos de parto na água no Sofia, né? É uma maternidade que a gente tem hoje, acho que 4 ou 5 banheiras na maternidade. Então, é uma coisa que virou uma rotina. E a gente, né? A analgesia peridural lá no Sofia, sem catéter, ela nunca foi uma contraindicação entrar na banheira. Então, a gente já tem aí uma experiência de muitos anos de paciente que tomou analgesia e voltou para a banheira, né? Lógico, sem catéter, né? Sem catéter. Muito importante você falar dessa tese de mestrado, Lucas, porque a gente já conversou isso há um tempo atrás, assim, como é importante a gente produzir a ciência nesse sentido, entendeu? Não adianta nada, às vezes, não é que não adianta, né? Mas tem um impacto muito menor, às vezes, a nossa percepção pessoal, que você viveu ali durante 10, 30 anos, e a gente realmente documentar isso, né? Então, e uma maternidade brasileira com uma rotina de oferecer imersão em água durante mais de 20 anos, isso não pode se perder, entendeu? Assim, a ciência precisa dessas informações, entendeu? Então, que bom que você está orientando. A gente já havia conversado alguns anos atrás sobre isso. E fundamental, né? Fundamental, até porque tem condutas que são muito especiais dentro do Sofia. Eu acho que isso tem que ser estudado, né? Para virar ciência, para ajudar na ciência, na tomada de decisão, né? O Sofia é um hospital que ele é pioneiro em muita coisa, né, cara? Só que ele não é um hospital que
que é um Produz hospital a ciência. isso, que produz ciência. Ele tem um cunho assistencialista, mas o cunho científico dele é recente, né? Então, ele era um hospital que seria muito bom se ele tivesse vinculado a uma universidade para tudo que se produz ali virar ciência do ponto de vista de publicação, né? E Perfeito. aí a gente foi um dos pioneiros, né, assistência parto na água no Brasil, e eu não tenho dúvida de falar que hoje a gente tem a maior experiência de parto na água da América do Sul, né? Porque a gente tem mais de 20 anos que a gente assiste parto na água, numa maternidade de 1.000 partos por mês, né? Então, eu não falo que nós, né? Mas as enfermeiras obstetrizes que trabalham lá têm uma experiência que no Brasil ninguém tem essa experiência. E o que eu estou fazendo qual que é o nome daquela residente, você lembra? Que ela vai fazer isso com a Débora, a gente vai levantar todos esses casos. Eu acredito que de 20 anos a gente não consegue, mas eu conversei com ela para a gente ver se consegue levantar de 10 anos e levantar todos os bebês que foram para a UTI. Mas eu já levanto de antemão que foi para a UTI é um N muito pequeno, sabe? Eu acho que vai ser menos de 30, 40 bebês que precisaram, e mais foi desconforto respiratório, que acabou, foi indicação de ir para a UTI. Mas a gente está levantando esses dados, eu acredito que ano que vem, ou no mais tardar né, em 2022, a gente já vai estar publicando isso aí, né? Exato. Eu fiz o levantamento para conversar com você sobre a nossa experiência do Instituto, né? Até mandei para a Rênia, né? Deu 24,7% de partos, de todos os partos que nós assistimos no Instituto, que são 1.300 e poucos partos, parto na água também. E em relação à internação e UTI neonatal de bebês nascidos em parto na água, também nesse número, obviamente que é um número para a gente é muito, né? Para uma clínica privada como o Instituto, mas para a ciência, 300 partos, um número muito, muito pequeno, mas também nenhuma internação em UTI neonatal em função do nascimento ter acontecido na água. 308 partos desde 2013. É muito interessante, por exemplo, eles colocam, né, eles colocam uma estimativa, né, o americano gosta de estimativa, né, baseado em dados da literatura de descrição. Admissão em UTI é 1,9, né, 2 bebês para cada 1.000 partos na água. Avulsão de cordão, né, que é lesão de cordão, seriam 3 casos para cada 1.000. E transfusão neonatal, 1,4 para cada 1.000. Então, assim, é coisa muito rara. Então, né? Nós tivemos 3 rompimentos de cordão em 1.300 partos, né? Mas, então, está totalmente dentro da literatura, né? Está dentro da literatura. Né? E uma coisa interessante, Emerson, que eu vi aqui, né? Porque a banheira é uma coisa né, que a gente falou desde o início, das parteiras e das midwives e do domicílio, do parto domiciliar. O Birthplace in England, que é aquele estudo clássico que estudou todos os partos na Inglaterra, ele mostrou uma diminuição de transferência para o hospital de casas de parto britânicas, de partos domiciliares, absurda com o uso da imersão da água. Então, mostrou que essa prática das mulheres, de colocar as mulheres na banheira, em casa, diminuiu muito o risco de transferência hospitalar em partos domiciliares planejados ou em trabalho de parto em casas de parto extra-hospitalar na Inglaterra, entendeu? Então, mostrando mais aí esses benefícios do primeiro estágio, da fase de dilatação. E né? Provavelmente que um dos motivos de transferência é a necessidade de analgesia farmacológica, ou desejo de anestesia, ou o parto, a imersão em água atuando nesse momento, né? Ô Lucas, então eu estava falando sobre isso, né? Sobre o que eu tenho visto de evolução, né? Eu fiz uma live sobre violência obstétrica, com a Gabi Sali, a gente estava falando sobre isso também, eu abordei esse olhar que eu tenho visto por eu ter vivido 10 anos no setor público, né, quase que exclusivamente da minha vida, eu vendo o setor privado fazendo um certo movimento de adaptação para uma assistência mais humanizada, diferente do que a gente espera do setor público, que ainda não está sinalizando nesse sentido. Assim, eu acho que as políticas públicas em relação a uma assistência mais humanizada, a gente
perdeu aí, teve algumas perdas nos últimos anos em mudança de governo, essas coisas, né? Mas eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, a importância da gente cobrar as mudanças e adaptações. Não adianta a gente falar aqui, e a maioria das mulheres, poxa, mas na minha cidade nem tem a possibilidade de utilizar uma banheira, nos hospitais públicos não tem, nas maternidades privadas não é permitido. Então é uma discussão importante, assim, que a gente está tocando esse assunto aqui, não é à toa, né? Assim, as pessoas que vão assistir a gente aqui serão multiplicadores disso, vão cobrar as mudanças. Tem colegas médicos aqui que serão, talvez, diretores de maternidade daqui a pouco, ou estudantes de medicina que estão conversando com a gente, né? Então, a importância da gente conversar sobre esse assunto para que as mudanças aconteçam, né? Assim, né? A ciência está estudando, a ciência está buscando conhecer mais sobre o parto na água, mas a gente tem que cobrar também que tenha uma adaptação das estruturas hospitalares, né? Você não vê essa carência assim em relação a... Se a gente desconectar o nascimento em si na água, poxa, a imersão em água, com o método natural de alívio da dor, né? Principalmente em maternidades públicas brasileiras, onde a dificuldade ou existe uma carência grande em relação a oferecer métodos medicamentosos de alívio da dor, né? A gente tem maternidades públicas no Brasil afora com baixíssimo nível de anestesia peridural, né? As mulheres não tendo direito a viver esse recurso tecnológico, né? Então a gente tem que cobrar essas mudanças, né, Lucas? Eu acho que a questão, Emerson, é uma questão que vai desde a formação médica, de residente, cultural, né? A gente vê, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente começou a ter prática com isso fora da residência. Não tem nenhuma residência em Belo Horizonte. Hoje tem a do Sofia Feldman, que os residentes aprendem e presenciam parto na água, mas a gente pega todas as maternidades públicas de Belo Horizonte, elas não têm banheira, né? E os residentes não assistem, não veem parto na água, né, no Hospital das Clínicas, no Odete, no Júlia, porque não tem banheira. E a gente criou essa experiência, foi fora da residência. Hoje, graças a Deus, a gente tem residência lá no Sofia Feld, os residentes têm essa prática. A mesma coisa foi a cultura a desculturalização da horizontalização do parto, né? A verticalização do parto, que eu lembro, na minha residência, você na sua também, a gente era proibido de assistir parto verticalizado. A gente foi aprender isso depois que a gente saiu da residência. E a coisa vai avançando e a gente tem, aquilo que você falou, né? Tem uns vais e voltas, né? É um pêndulo, né? Eu acho que no setor privado a coisa anda um pouco mais rápido, porque no setor privado quem manda é o cliente. E aí uma argumentação do cliente acaba forçando uma revisão de protocolo, né? Isso está acontecendo na Unimed. Para você ter uma ideia, na Unimed de Belo Horizonte, na maternidade da Unimed, tem 2 banheiras e eu dou plantão lá já tem um bom tempo. Né, nos meus plantões, as gestantes que chegam e querem assistir o parto na água, ter o bebê na água, eu não tenho nenhuma objeção de forma nenhuma. Né, e alguns outros colegas que têm experiência também assistir parto na água, sim. Agora, nos plantões que tem médicos que não têm experiência, eles acabam não dando acesso. Isso é um problema, porque depende do plantão. E na Unimed de Betim, que eu trabalho também, eles construíram uma maternidade maravilhosa e não colocaram banheira. E estão tendo, mulheres de Betim estão tendo que vir para Belo Horizonte porque a de lá não tem banheira. Então, as coisas vão se movimentando no setor de saúde suplementar, eu acho mais rápido, é fruto dessa mobilização das mulheres e dessa luta das mulheres em busca do parto dos sonhos dela, do plano de parto dela, né? Então, eu acho que as coisas são mais fáceis. Eu vou fazer um adendo aqui para a felicitação da Soninha Lansky, né, que é a nossa nova vereadora, para a gente ver se a gente abre a maternidade leonina, né, que ela também foi construída com, acho que 2 ou 3 banheiras, e que seria mais outra maternidade pública de Belo Horizonte com a possibilidade do uso da imersão da água. Porque se você for imaginar, de maternidade pública de Belo Horizonte, que eu saiba, acho que é só o Sofia Feldman. O Risoleta não tem banheira, né? E isso é um problema muito sério na formação médica, né? E que vai influenciar no setor suplementar.
Porque aí esses colegas médicos terminam a formação, vão para o setor suplementar sem a experiência de assistir parto na água, e aí chega nas maternidades da saúde suplementar já com banheira, como ele não tem experiência, aquilo é desconhecido para ele tem insegurança em oferecer isso para gestante. Né? Aí são dois problemas. Que o que você descreveu, Lucas, que é fundamental. Né? Eu quero até conversar com você sobre isso depois da live, sobre a importância do treinamento de profissionais em relação ao parto na água. Já ficou muito claro aqui, você já falou de coisas super detalhadas em relação a um cuidado seguro, correto, científico em relação ao parto na água. Então, é muito importante que as pessoas entendam assim, que tem, hoje em dia, obviamente, principalmente com o cuidado médico envolvido, vai existindo cada vez mais uma preocupação com segurança, uma preocupação com diminuir riscos ou não implementar riscos. E a capacitação dos profissionais é uma coisa importantíssima, importantíssima. Porque senão a gente pode passar por dois erros. Um é o profissional estar inseguro porque ele não foi treinado para isso. Ele não aprendeu a assistir parto dessa forma. Sim. Ele não sabe metade das coisas que o Dr. Lucas falou aqui hoje nessa live. Então ele se sente seguro e fala, eu não assisto, eu não tenho condições. E um segundo perigo, que eu não tenho expertise, eu não tenho segurança, mas eu vou assistir respeitando o desejo da mulher que eu estou cuidando, que também é outro viés de atenção, né? Então, acho que a gente está passando por um momento que é importante, sim, a capacitação das maternidades e dos profissionais que assistem partos na água, né? Porque um evento adverso conectado a um parto na água no Brasil, ou na nossa cidade, falando de Belo Horizonte, ele pode levar todo um avanço de quase uma década em função do medo, né? Em função de proibições ou de restrições em relação à assistência. Então, treinamento da equipe envolvida é muito importante. Eu acho que é um ponto que a gente deve partir daqui para frente para isso, né? Assim, não se aprende na faculdade. Então, vai se aprender como, né? Então, vai estudar sobre isso como? Vai desenvolver uma segurança para cuidar de partos na água e saber quando evitar, ou quando sair, ou quando entrar, ou qual é a temperatura dessa água, né? Então, os cuidados com higiene, né? Eu vou contar uma história aqui, Lucas. Toda live eu conto uma história, essa você vai rir demais, tá? Eu andava há 10 anos atrás com uma banheira inflável e um banquinho no porta-mala do carro, né? E eu entrava nas maternidades, né? Ou seja, um obstetra que veio do Sofia Feldman, quase 10 anos do Sofia Feldman, todo arrumadinho, né? Porque eu sempre fui meio arrumadinho, né, Lucas? E você não tem cara de hippie não, viu, Emerson? Você não tem cara de hippie não, viu? Mas esse é o meu segredo. Esse é o meu diferencial. Esse é o meu diferencial. E aí eu chegando com a banheira inflável debaixo do braço e o banquinho no outro. E aí eu fazia parte de uma maternidade, eu era até sócio dessa maternidade em Belo Horizonte. Não vou falar o nome, não. Aí eu assisti uma gestante, a primeira gestante que eu assisti, nem foi o parto, foi só o trabalho de parto na água. Aí aconteceu, ela foi para o bloco depois, não existia suíte, há 10 anos atrás, foi para o bloco, teve um bebê no banquinho comigo. Uma semana depois eu assisti de novo, mas aí foi uma paciente mesmo, foi comigo e com a Lena, foi o meu primeiro parto com a Lena, uma paciente neozelandesa, e aí aconteceu o parto na água numa maternidade privada, só que a maternidade mais chique. O que aconteceu, Lucas? 15 dias depois, o diretor da maternidade que eu trabalhava me chamou para me questionar o consumo de água e de energia que havia sido gasto para encher aquela banheira de 300 e poucos litros e quem que ia arcar com isso. Você acredita? Você acredita? Eu acredito, porque essa maternidade, a gente não vai falar o nome, mas... Olha lá, hein? Não vou falar o nome não, mas quando eles reformaram as suítes PPPs dessa maternidade, eu tive com os coordenadores dela
E eu fiz uma crítica. Eu falei, olha, vocês sempre foram pioneiros aqui em Belo Horizonte, né? É uma maternidade de referência nacional. E vocês perderam o curso da história. Vocês fizeram uma reforma grande aí. E por que vocês não colocaram pelo menos uma suíte com banheira? E a argumentação que ela me deu, ela e o outro colega lá, foi exatamente essa. Não, nós não colocamos porque vai gastar muita água e nós estamos na época nós estamos na era da sustentabilidade, entendeu? E aí quase que eu falei para ele assim, ó, por que você não cobra um plus a mais só pelo uso da água e da energia? Que eu tenho certeza que vai ter várias gestantes que vão pagar esse plus, mas para ter esse direito, né? Agora, não conta também o número de analgesias que vai fazer a menos e o custo dessa analgesia, né? Então, tem os prós e os contras. Natureza, né? Exatamente. Então, assim... Lucas, nesse mesmo mês, teve esse primeiro parto comigo e com a Lena, numa outra maternidade, só que um hospital maior e mais cuidadoso em relação à ciência e também preocupado em relação ao olhar do cliente, o cliente obstetra e o cliente paciente. O diretor me chamou e aí a conversa foi totalmente diferente. Falou, não, me explica aqui, onde você viu isso, onde você leu, traz os artigos para mim. Não, pera um pouquinho, então a gente vai criar um protocolo aqui para funcionar. Sim. Como é que é essa banheira sua? Não, essa banheira a gente lava e passa álcool, né? Não pode, não. Tem que ser uma banheira descartável, a gente vai comprar essas banheiras, vai deixar aqui, essa banheira que você limpa, põe uma lonazinha, não dá e tal. Então, me pediu há 10 anos atrás toda a ciência que até onde existia ali naquele momento e foi respeitoso a minha escolha. Eu achei isso assim, muito emblemático, sabe? Assim, uma visão de maternidade muito simples e muito pouco científica, e uma outra bem mais científica, obviamente também com olhar comercial, né? Ele viu que tinha um garoto jovem chegando ali e que as mulheres estavam querendo aquilo, né? Então, eu fiquei muito feliz com esse segundo convite para conversar e a intenção de ouvir o que a ciência falava sobre isso e evoluiu, né? Assim, realmente comprou banheiras infláveis para que descartáveis naquele momento e tal, né? Então, o sistema se movimenta, mas a gente tem que fazer uma pressão, né? Tem. E o sistema aqui em Minas, o mineiro ele é muito conservador, né, Emerson? A gente vê o mineiro, ele está entre montanhas, então o horizonte dele vai mais curto, né? Não é igual o carioca, o outro que tem um horizonte mais longo. E a gente vê as coisas aqui são muito lentas, né? A gente vê, né, maternidades do Brasil inteiro que tem banheira há muito tempo. Einstein, Santa Joana, o grupo A Rede D'Or no Rio de Janeiro, né? Então, sabe, se você for ver as maternidades mais bonitas e equipadas do Brasil, todas têm suíte com banheira, né? E a gente vê uma resistência e que também não tem cunho científico hoje, porque se você for Estados Unidos, Europa, qualquer lugar hoje, você vai ver que tem banheira nas maternidades, né? É o que eu falo muito com os meus residentes, né? O pessoal que me acompanha, a gente não tem que ter preconceito, né? A gente tem que ter conceito e a gente tem que buscar as melhores evidências, sempre respaldado, né? E obstetrícia não aceita heroísmos também, né? Então, o que a gente vê da questão da assistência na água hoje é isso. Hoje a tecnologia se movimentou, então hoje a gente já tem cardiotocógrafos para usar dentro da banheira, wireless, sem fio, né? E que permite a mulher se movimentar durante a banheira. Então, você permite um parto totalmente monitorizado dentro da banheira, né? Agora, uma coisa que a gente vê muito ainda é aquilo de a demora da incorporação dessa tecnologia nos hospitais científicos. Então a gente vê, por exemplo, o Unicamp não tem na maternidade Unicamp banheira, o FMG não tem, o USP não tem. E aí a gente vai ver, os hospitais que tem são hospitais assistencialistas. E são por quê? Porque as mulheres brigaram para ter, né? Foi uma reivindicação do cliente, né? Exato. O que a minha esperança é realmente de isso chegar para as maternidades escolas, entre aspas, né? E para a gente cada vez ter mais colegas
proporcionando isso para suas gestantes, as suas pacientes, porque isso é aquilo que a gente já conversa há muitos anos, né? Isso é um nicho de mercado. É a mesma questão da humanização do parto. Até então, humanização do parto era um grupo pequeno de, entre aspas, porra louca, né? De médico doidão, diferente, como se fosse uma coisa diferente. E hoje não, a coisa mudou totalmente. Quem não incorporar assistência humanizada ao parto saiu do mercado, porque as próprias gestantes elas vão atrás dos médicos humanistas, né? Esses médicos que mantêm aquela postura conservadora, antiquária, eles perderam cliente e estão perdendo cada vez mais, né? E a questão da água vai ser a mesma coisa. Eu acredito que as gestantes de rede privada, elas vão atrás dos médicos que têm experiência com assistência ao parto na água e com uma atitude humanista, porque esse é um caminho sem volta. Perfeito. E é uma política governamental, né? A questão hoje da humanização, ela é governamental, e independente de partido, mesmo aí na era Bolsonaro, ela ainda continua no protocolo de assistência ao parto do Brasil, a questão da humanização. Isso. Né? Eles só mudaram, às vezes, o nomezinho um pouquinho, né? De parto humanizado, virou parto adequado, mas os princípios são os mesmos, entendeu? E tanto no SUS quanto na ANS. Isso aí é uma coisa que anda em conjunto, né? Então, eu acho que é aquilo que eu falei. Eu estou na torcida aí da maternidade Leonor ser inaugurada também, para a gente ter mais uma maternidade em Belo Horizonte oferecendo isso na rede pública. E graças a Deus, na rede privada, a gente já tem aí muita gente oferecendo esse tipo de assistência, o Instituto Nascer, outros colegas, e as maternidades realmente tirando esse preconceito, acabando com o preconceito e criando conceito e experiência. E vendo hoje que isso é o quê? Isso é também um merchandising, entendeu? Uma maternidade que ofereça isso é um merchandising para ela, para qualquer uma delas, né? Exatamente. E a Lena pontuou aqui, Lucas, uma questão assim, as mulheres cobrando essas mudanças, né? Então, assim, uma live como essa é uma live que traz muito conhecimento e traz essa reflexão, assim, a gente precisa de cobrar essas mudanças. Eu vivi nos últimos 10 anos, assim, cobrando essas mudanças. Eu optei por fazer uma escolha de ajudar a mudar o sistema por dentro do sistema. Assim, Sim. Eu fui ridicularizado, ironizado, sim, eu era o bobo, eu era o garoto que veio do SUS e tal, e que negócio de banheirinha, de PPP e tal. E agora, depois de 10 anos, a gente já consegue observar um olhar mais respeitoso. Isso não é à toa também. Nós não chegamos fazendo bagunça, nós não chegamos... Claro. Eu cheguei conversando, a gente chegou dialogando, mostrando que tinha ciência por trás das decisões, segurança, preocupação, né? A própria educação das pacientes. Então, as pacientes, as mulheres mais educadas e mais bem informadas, elas conseguem também ajudar a gente nessa transformação, entendeu? Então, é um trabalho que tem várias frentes, né? Seja a frente política, seja a frente de quem está sobre o comando das maternidades, seja quem está nos hospitais e escolas, formando profissionais como você, e seja quem está ali no dia a dia das maternidades privadas, né? Eu acho que a gente tem que ir por todas as frentes, né? Mas foi muito bom, muito bom. Isso é uma experiência já consagrada no mundo inteiro, né? Eu lembro lá quando a gente esteve lá no King's College, eu e João Batista, foi 2000 e eu acho que 2008, 2009, né? No St. Thomas Hospital, a maior maternidade de Londres. Já tinha banheira dentro da maternidade, uma maternidade escola, que é referência mundial. E uma coisa que eu achei muito legal é que eles tinham acoplado a banheira óxido nitroso. Então as gestantes ficavam dentro da banheira cheirando óxido nitroso. Então elas tinham um efeito benéfico tanto da imersão na água morna como do gás do riso, do óxido nitroso, né? Então eles acoplavam o óxido nitroso à banheira, sabe?
Então, a gente tem que buscar as melhores evidências, a gente tem que conhecer outras experiências, outros lugares, né? E aquilo que você falou mesmo, tem que ser político mesmo, tem que ser comendo pelas beiradas. Agora, as coisas só mudam com as mulheres que têm que reivindicar, o parto é delas, nós somos meros facilitadores, né? E eu sou meio radical nas coisas que eu penso, é aquilo que eu falo, para mim, parto é estatística. A estatística é o quê? 85% não precisa do médico, então vai precisar de uma boa doula e uma enfermeira obstetra. 15 a 20% vai precisar da gente, né? Eu sou mais igual, eu me tornei muito parecido com o Michel Odan. Uma vez eu assisti uma aula do Michel Odan e ele falava o seguinte, que ele falava que ele sempre na assistência ao parto, ele ficava atrás da porta. E aí ele levava uma boa doula, uma boa enfermeira obstetra com ele, obstetriz ou parteira, e só chamava ele quando a coisa complicava. Ia lá, tocava na porta. Ele era contra a presença do homem no parto. Ele falava, olha, parto é uma coisa de mulher e é uma coisa hormonal. E elas se entendem hormonalmente no momento do parto. Então é coisa delas. Deixa elas lá quietinhas, se virando lá. Agora, quando a coisa complica e sai da fisiologia, aí entra a força masculina, entendeu? Aí entra a presença masculina, ou feminina também, mas aí entra a presença médica, né? Então, tanto que lá no Sofia todo mundo me goza, né? Porque no plantão eu fico mais dormindo, só me acorda quando a coisa não está indo no normal. Porque eu confio muito no trabalho delas e hoje eu tenho uma gratidão muito grande por todas elas. Eu não nego para ninguém que eu tenho 26 anos de formado, mas hoje eu sou o obstetra que sou, né? Pela o que eu aprendi com as enfermeiras obstetrizes do Sofia, né? E aprendi também emergência obstétrica lá, né? Mas o respeito... Você tem tanto carinho, tanto respeito, chama alguém do seu lado aí para aparecer na live. Ué. Poder agradecer, né? Eu trouxe para dentro de casa aqui, ó. Eu gostei tanto. Trouxe a enfermeira para casa. Tudo bom? Uai, Emerson, eu segui as palavras do Dr. Ivo. Você lembra do Dr. Ivo, né? Olha lá o que Dr. Ivo virava... Dr. Ivo virava para mim e falava assim, ô filho, bom é enfermeira. Quem cuida da gente é enfermeira. Médica não cuida da gente, não. Médica está acostumada a mexer com doença. Se eu fosse você, eu arrumava uma companheira enfermeira, porque médico não cuida da gente, não. Quem cuida é enfermeira, entendeu? Aí eu arrumei a enfermeira para cuidar de mim, entendeu? Que maravilha, maravilha. Muito bom ter vocês dois aqui. Foi ótimo, foi maravilhoso esse bate-papo, vai ficar salvo aqui. Depois a gente vai transformar os melhores momentos dela num vídeo de 30 minutos no YouTube. Depois eu mando para vocês. Tá, eu vou te mandar. Eu vou te mandar os artigos, que depois também, se você quiser, você pode pôr os artigos científicos aí, acoplar para o pessoal, quem quiser ler, entendeu? Eu fiz uma revisão grande da literatura, eu vou mandar para você, e aí você acopla aí, tá bom? Muito bom, muito bom. Ô, Lucas, então eu queria que você deixasse um recado então para as mulheres aí que pensam, estavam refletindo em relação a usar a imersão em água e tal, um resuminho assim dessa imersão em água durante o trabalho de parto e no expulsivo. O que você vê com a sua experiência de 20 anos? Você é mais velho do que eu, tem mais cabelo branco do que eu. Pior. E um recado, então, assim, eu acho que é um recado de confiança, né? Um recado de que a ciência está sendo construída e precisa de mais estudos, realmente. Eu também fiz uma revisão aqui e fica sempre, precisa de mais. E está sendo construído, eu não tenho dúvida disso, né? Mas com o que a gente já tem hoje, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar de muito respeito, de muita segurança, fazer uma assistência à imersão em água com cuidado técnico e com a vigilância adequada, né? Mas eu queria que você deixasse o seu recado, assim. Eu esqueci de te falar, Emerson, quando eu fiz a revisão aqui, é interessante que, igual eu te falei, tem 5 trabalhos randomizados. Olha que interessante. Um trabalho é da África do Sul, ele é feito por um estudante de medicina, que foi um trabalho de conclusão de faculdade dele. 2 trabalhos são feitos no Irã, são iranianos, um trabalho chinês e um trabalho britânico, entendeu? Então você vê assim, realidades completamente diferentes. A gente só tem 5 estudos randomizados, 2 iranianos, um da África do Sul,
um da Inglaterra e um da China, né? E não tem nenhum trabalho americano. E a única sociedade que não recomenda é a americana, né? As outras todas as sociedades recomendam colocando aquelas ressalvas. Então coloca, olha, imersão na água na fase de dilatação vai encurtar o trabalho de parto e vai ter efeito analgésico. Vai diminuir a analgesia peridural e necessidade de peridural, ou vai retardar a indicação da analgesia peridural. E com isso vai facilitar a fase de dilatação. E há uma tendência, igual eu falei, no período expulsivo, a você ter um períneo. Os estudos mostram, tanto os retrospectivos quanto os randomizados, um períneo, uma taxa maior de períneo intacto e menos laceração de terceiro e quarto grau, né? Então, no período expulsivo, o períneo agradece, na fase de dilatação, né, a dor é muito aliviada. Eu acho assim, eu acho que a imersão na água deveria fazer parte de todo plano de parto, de toda gestante, se não possível no hospital, pelo menos quando ela estivesse em casa, né, naquele período mais inicial quando as dores começassem a apertar um pouco mais, ela entrar na banheira em casa, junto com a enfermeira e a doula, né? Mas deveria fazer parte do plano de parto. E a tendência realmente é a coisa, esse acesso ir aumentando mesmo, né? Porque, igual a gente falou aqui, as mulheres estão buscando o parto dos sonhos delas, né? E a função nossa como profissional de saúde é tentar proporcionar isso aí, né? Muito bom. Ô, Lucas, a última pergunta, então, o Bel acabou de fazer aqui, e eu recebi essa pergunta mesmo, de muitas mulheres. A preocupação, porque a ciência fala que hoje o ideal é não dar banho no bebê, porque vai proteger ali o microbioma que o bebê tem contato com as secreções da vagina da mãe, que é importante para ligar o sistema imunológico do bebê. E muitas pessoas perguntando, isso teria talvez alguma influência? Eu não consegui achar nada a esse respeito, assim, em relação ao fato do bebê nascer na água, prejudicar alguma coisa nesse sentido da proteção do microbioma da mãe. Isso. A questão do bebê, o que tem na literatura é de contaminação por legionela, pseudomonas, gram-negativa anaeróbio, de contaminação da banheira, né? Agora, o microbioma intestinal, ele vai ser colonizado intrauterino, né? Então, mesmo ela dentro da banheira, ela vai deglutir as bactérias com os Bifidium bactérios, lactobacilos vaginais, durante a fase de dilatação, né? Então, não existe nenhum estudo de microbioma intestinal neonatal de parto na água, isso não tem. Mas eu acredito que não vai ser diferente do da Terra, não. Se a gente fizer uma colonização retal e orofaringe de um bebê nascido na banheira, vai ser o mesmo da vagina da mulher. Eu acho que isso não vai ter interferência, até porque, diferentemente do que as pessoas imaginam, ou seja, o bebê ele passa segundos dentro da água e vem para o colo da mãe, né? Então, assim, sim. O bebê não fica, só para deixar claro, o bebê não fica lá nadando o tempo inteiro, né? Ele sai 1, 2, 3 segundos e ele está no colo da mãe. E, diferentemente do que acontece com o banho tradicional, que ainda é feito em muitas maternidades pelo Brasil, mesmo cientificamente a recomendação é pelo menos 6 horas depois do nascimento, para manter essa proteção, esse banho era com sabãozinho, né? A gente quantas vezes já viu lavando a cabecinha do bebê, passando sabão e tal, né? Eu acho que essa passagem também pela água super rápida, ela não seria capaz de fazer algum malefício na dúvida, né, hein, Emerson? Na dúvida, você pode fazer a lavagem vaginal da cesariana no parto na água também, né? Você faz aquele estudo lá de Nova York, né? Exatamente. Esse vai ser outro tema. Não põe isso, não, que você vai dar discussão demais. Exatamente. Mas podemos falar sobre isso em outro momento. Muito bom, Lucas. Foi muito bom conversar com você. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, um irmão que eu tenho aqui em Minas. É uma pessoa com quem eu vivi momentos transformadores na minha vida, da mesma forma que você disse que você se transformou vivendo lá no Sofia. Eu falo que eu fui parido 2 vezes, um lá pela minha mãe, depois foi parido como obstetra, de verdade mesmo, nesses
quase 10 anos junto ali no mesmo plantão, eu e você, claro, e aprendendo com você, com a sua capacidade intelectual, com a sua ciência, e eu tenho muito orgulho de ter feito essa caminhada lá junto com você e com todas as pessoas, né, que participaram também da minha construção lá durante todos esses anos. Quem abraçava a gente falava: ô Fio, não faz isso não, Fio, faz assim, né? Foi muito importante, né? E o papel das enfermeiras obstetras, como você ressaltou, né? O grande aprendizado de todos nós, né? Eu recentemente conversei com a midwife brasileira que trabalha em Londres, ela falando isso, né? Como existe uma conexão de respeito e de aprendizado mútuo, ou seja, que permanece na relação entre o obstetra inglês e as midwife e as enfermeiras obstetras inglesas e tal. E a gente pôde usufruir isso aí, e eu continuo usufruindo, você também, né? O Brasil precisa de mais enfermeiros obstetras, mais doulas, e mais obstetras como você, para poder fazer... Como nós, né, meu amigo? Parabéns. Como nós, nessa vivência toda nossa aí, né? Isso, muito bom. Foi ótimo conversar com você, meu amigo.